Eu vou fazer Salvador, Recife e Rio. Vou rodar Foda. esse ano. É que eu tava pensando em fazer um projeto agora pro carnaval, só que eu penso as coisas, tipo assim, uma hoje pra semana amanhã. antes, entendeu? E aí vai ficar pro carnaval do ano que vem, mas enfim. Aí eu queria rodar os 3 pra mostrar mesmo, tipo, a diferença dos carnavais Sim. e tal. Mas Mas tem você já muitos por aí. curtiu o carnaval? Véi, deixa eu te falar, curti. Solteira não. Mas eu sempre tô namorando, então vai ser meu primeiro carnaval, assim, solteira. Vai namorar lá, vai arrumar um Deus namorado. me livre, tô correndo. Carnaval é lugar namorado. de arrumar namorado. Não quero. Lógico que é. E aí eu mostrei na época meu ex-namorado, que era magrelíssimo desse tamanho. Eu mostrava meu namorado e o meu pai, que era desse tamanho. E aí, tipo, super compreensível. Ó, meu pai. Que é isso? Que isso? delícia. Seu pai é um gostoso, com todo respeito. É, com todo respeito à sua mãe. O meu pai Mas é... que peitoral Mas olha aí, isso, super meu- novo, e né? aí, senhor Prechecão. Caralho, qual que é o nome dele? Jeovan. Giovan Prechecão. Giovan? Porra. Gente, para, não me julga. eu Não senti tô um olhar julgando. de julgamento. Eu tô Não, no- jamais. Eu tive 3. Mas você tem quantos anos? 29. Mas eu comecei tarde também, né, Mítico? Quantos anos você Eu namorei a primeira vez com 16, aí depois eu namorei com 21, 22, não lembro. Aham. E agora com 26. Boa, cara. Não, tá. E você, já namorou quantas vezes? Sério? Você tava namorando, não tava? Eu tô, pô. Ah, você tá ainda. Eu tô. Carol, não é? É, Ai, Diva, manda um beijo pra ela. eu adoro amo ela. ela. Ela Ela Que voltou bom. de viagem. Caralho. Acho que eu namorei umas 4 vezes também. Casei 2. Casou? Casou, fi. Você casou? Casou. 2 vezes? Sim. O que aconteceu? Aquelas contas fofoca. O amor. Mano, não, mas assim, O amor nunca te pegou ao ponto de você falar assim, vamos morar com ele? já eu morei junto. É, tipo, quando fala pensar em casar, as 2 vezes eu só não fui na igrejinha e tal. Mas Ah, eu tá, achei que você morei casou, junto. tipo assim, festona e tal, os casamentos. Não, não. Naquela época Morou não junto. conseguia fazer isso, né, Mítico? Ah, então morar junto é casamento pra você? Lógico. Claro que não. Vamos lá, garotas mulheres, vocês Não, só mas moram. eu acho que é, tipo assim, Ai, que loucura. Calma, tipo ela assim, já ficou- morar não. 3 meses. Talvez eu vou olhar e falar assim, tá. Mas eu acho que já é casar, Eu não mano. falo pros outros que fui casado. Você falou agora, eu achei que você foi casado na igreja. Mas morar 5 anos com uma pessoa Tá, é tudo bem. casar. Você morou 5 anos e você não pediu ela em casamento? Já tava casado. Para com isso! Tá vendo, gente? Por isso que não pode morar junto, que aí a pessoa acha que tá casada. Não Mas é é. isso. Não, tem um pouco disso mesmo. Eu Porque acho senão que, eu acho fica que quando mora acomodado. junto, fica Tem que- acomodado. tem que casar. Fica. Não, eu tava morando junto, mas eu tava bem claro. Isso aqui não é casamento, não. Era igual, mas não era casado. É, então, tá, eu Você tive, morou eu quanto tive tempo 2 junto? iguais. Acho que uns 7 meses e pouquinho. Morar junto é bom, né? Não, mas assim, eu não tava morando junto só eu e a pessoa, entendeu? Ah. Tipo, a pessoa morava na minha casa e eu moro com os meus pais. Então, Puta que pariu, era Nossa, pior, então pô. era mais complicado ainda. eu amo morar com os meus pais. Não, eu Não. sei, mas eu tô falando Não, pior sim. pra ele. Ah, tá. Ah, mas Já foi, né? já tá tudo foi. certo. É passado, deixa pro passado. Deixa não vou lá, falar sobre deixa isso, lá. não. Com certeza. Mas- Mas eu julgo que morou junto, tá casado. Mas você não pode falar isso assim, é porque quando casado é tipo a igrejinha, assinou É. a paradinha. Vocês têm o sonho de entrar na igreja, assim, casar e tal? Tenho. Tem? Gente, não senti muito a verdade. Você tem? Eu tenho? Mano, eu não briso muito em, pra ser sincero agora, eu não briso muito em cerimônias. Eu, tipo assim, pra mim... É. Mas, se a pessoa que está do meu lado faz questão, eu estou lá, tá bom? Porque eu também eu faço questão de agradar. Mas deixa eu falar, se fizer, chama nós. Aquelas. Não, com Você certeza. tem vontade de casar de... Eu tenho, mas sabia que eu tenho vontade só da festa do casamento? Tipo, se der errado no outro dia. Claro que a gente não quer, mas tá tudo bem. Eu só quero ter a cerimônia. Você de que falou que você não- vestido, jogar o tipo buquê assim, pras jogar o amigas. buquê pras Ah, isso é meu sonho. Mas agora, o sonho de estar casada, não. Eu queria só ter a festa. Ah, você queria um dia. Eu tenho um combinado com um amigo meu, 30 anos. Deu errado, a gente casa. Aí eu faço Vamos a festa. gravar isso no Podpah, porque eu tenho um Podpah visita. E aí você, a menina veneno, pode ter um dia de noiva sem casar. Quero. Por favor, eu quero muito, eu juro. Eu amo, tenho A muita Veneno vontade. falou que queria gravar Então, uma parada porque dessa. eu Então é falei isso. disso, porque a Veneno falou que o sonho dela é ter um dia de noiva, provar vestida. Imagina. Só que ela não quer casar agora. Não, mas a gente tem que fazer uma festa de casamento. Fechou? Ele ia Caralho. ficar desse Aí jeito. o programa... Mas O budget mas vai então ficar é alto. isso, a vontade é de se ver de vestida, jogar o buquê. De casar e tal, mas eu não sei se eu sou muito do casamento. Porque eu sou uma pessoa muito que gosta da liberdade, entendeu? Não confunda liberdade com libertinagem. Tá bom. Mas eu Desculpa. gosto de ser uma pessoa livre e muito, pelo menos até hoje, acho que as pessoas não entendiam muito isso, entendeu? O que é ser uma pessoa livre?
Eu gosto de estar em todos os lugares, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu não sou uma pessoa que eu converso com homens assim na maldade, sabe? Eu chego no lugar, converso com todo mundo. E às vezes a pessoa Confunde. não entende. Homem tem entendeu? muito isso, né? A mulher conversou Pra com ele e fala... Tá querendo. Porra, é muito chato, velho. Por isso que eu Só te peguei deu trauma. Peguei trauma real, assim, tô meio traumatizada num ponto que eu acho que é positivo pra mim, de Não, estar mas não sozinha muda o nesse jeito, positivo. não, mano. Eu acho que esse Não, mas eu não carisma... desacredito do amor. Eu sou uma pessoa que... Eu cresci assistindo filme de romance Cinderela. Você tem noção que a minha mãe, eu tenho uma irmã mais nova. A minha Lu? irmã não... Aham, a Luísa. Ela A tem minha quantos irmã, 11 anos. Ela é engraçada, hein? Eu cresci vendo Cinderela e Princesa. A minha mãe falou, não vai. Você vai assistir Ladybug. Já viu Ladybug? Que Nunca bate vi. nos homens e salva o mundo. Caralho. Entendeu? A diferença. Sua mãe é essa mulher? Muita, minha mãe é totalmente empoderada, mas ela é casada desde sempre. Aquelas. Mas ela é. Mas ela é muito mulherão e tal. O meu pai é tipo assim, quem manda em casa é a minha mãe, entendeu? Mas eu... Meu pai estiver assistindo, pai, com certeza você também manda, mas quem Você dá a sabe que é a palavra mãe. final, a minha mãe tem ali o pulso firme. Eu acho que sempre é a mulher que não manda. Ah, eu quero que a mulher mande em mim. Mano, quero mas que a eu Carol não sei mande. não, tá? Vocês falam isso, mas homem não gosta de ter uma mulher. Eu às vezes acho, tenho essa impressão que os homens gostam de ser mais, entendeu? É. Acho que quando você começa a ser mais, o cara já se sente reprimido. Mas aí é o Entende? cara que tá frágil, né? Ou o cara não maduro, né? O cara imaturo, no caso. É, tá frágil. Que eu Eu não- só normal- conheci esses até hoje, gente. Vamos lá. Calma, é que tá jovem. Tá jovem, vai. É. Da- da- Mas eu sempre me relacionei com pessoas da minha idade também, acho que é isso. Isso é bom, pô. Só que homens mais velhos, eu olho muito pro meu pai, porque meu pai é muito novo. Tu vai ter quantos anos? Uns 40? 40. Jovem. Meu pai é 40 e Nossa, poucos. seu pai é muito novo. Ele teve eu com 21, imagina. Eu tendo filho, Deus me livre, seria cuidar de mim, imagina de um filho, gente. E a Não sua dá. mãe também é Nossa, nova meus pais assim? engravidaram nessa época. Minha mãe é um pouquinho mais velha que meu pai, mas minha mãe tem 43. Nova, pô. Novíssima, imagina. Então vocês trocam ideia de igual. Não, Não? nunca. A minha mãe é muito... Ela é foda. Ela é foda Tipo, mesmo. ela é aquela mãe que tem uma presença de... Já o meu pai é mais um molecão Tá. e tal. Tipo, eu saio assim, o povo acha que é meu amigo. Então o que tua mãe acha dessa tua vida de famosa e blogueira e Minha mãe pré-checão? é a pessoa que Namoradeira. sempre mais me apoiou. Namoradeira, ela não apoia. Ela fala, para com essa merda. Vai viver, vai aproveitar. Você é nova, tem liberdade financeira, faz o que você quiser. Fica se prendendo. Eu acho que macho. antes dos 20 namorar é... Agora perda de eu tempo. quero até os 25. Claro, a gente vai se envolvendo um ali ou outro. A gente tá solteira, não morta, né, galera? Sim. Vamos lá. Mas essa coisa de se prender, eu acho que o próximo eu quero casar. Fica ali perdendo tempo. Mas já? Já vai assustar o próximo. Não, mas o próximo nem deve estar assistindo. Eu espero que eu não conheça, porque se eu conhecer, os que Tá conheço assistindo. não tá muito bom. Tá assistindo. Será? Tá Será assistindo. que você é o meu futuro? Aquelas. Mas o próximo eu quero namorar, pra casar. Então eu só quero depois dos 25, entendeu? Eu falo isso, eu mês que vem apareço assim, gente, Acontece. tô amando. O amor ele não avisa, né, Mítico? Ele não avisa. Ele não avisa, ele chega na porta, Te ó. acerta, né, irmão? É. Foda. Mas agora eu quero dar uma segurada. Aí, ele tava lá, né? Que ele era o filho da pastora. E aí eu cheguei e falei assim pra ele. Ô, fulano, você não me marca nos stories, aquelas que não entende nada, né? Hoje eu entendo que, pô, é um trabalho e tal. Ele falou, ele foi super simpático, tá? Ele nunca, não foi mal educado nem nada. Tá. Mas aqui eu era sem noção. Aí eu cheguei e falei assim, você não me marca nos stories que eu tô começando, tá? Eu tô querendo uma ajuda. Aí ele falou assim, é que eu tenho a minha assessora, ela tá aqui, ela não deixa. Jogou no cu da assessora. Ela não deixa, porque esse é meu trabalho e tal. E a assessora pegou e falou assim... Mas ele foi legal. Ele foi muito legal. Aí a assessora realmente virou e falou assim, Mari, é que a gente trabalha com isso, não tem como. Aí sabe o que eu falei? Que sem noção, velho. Eu falei assim, se tá tudo bem, hein, você não vai me marcar. Mas também na zoeira, tipo, não fui cuzona, não sou, né? Aí eu cheguei e falei assim, mas quando eu tiver mais famosa que você não vai me pedir um arroba. E ó, eu vou trabalhar com essa sua assessora aí, pode deixar. Gente, completamente sem noção. Você pegou a assessora dele? Comecei a trabalhar com a assessora dele depois de um tempo, você acredita? E aí... A palavra tem poder, menina. Eu sempre fui muito louca. E aí comecei a trabalhar com a assessora dele. E aí ela falou assim, vamos assinar um contrato e tal. O seu contrato era de 5 anos. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo, tá? Eu ia assinar. Só que eu sempre fui muito... Cara, Deus sempre na minha vida. Eu senti no meu coração que eu não tinha que fazer isso. E pra mim era uma oportunidade. Tipo, a pessoa tá inserida ali no meio de influenciadores e tal. Calma, isso era no momento que você já tava com uns 10 mil. Já dos 10, 20 mil. Tipo assim, micro-influenciadora, né? Uhum. Só que eu nem entendia nada, nem o que eu tava fazendo. Só que ela queria que eu assinasse o contrato. Pô, ela ia trabalhar comigo e tal. Só que eu lembro muito bem, antes da gente assinar, ela falou assim, ó, começa a pegar no TikTok. Que o TikTok é agora onde tá viralizando. E eu só escutei esse conselho e comecei a gravar. Postava, tipo, 7 vídeos por dia no TikTok, falando nada com nada. Tudo besterol ali. E aí eu pensava assim, pô, se um viralizar, tá bom.
E não viralizava nada. Mas eu continuava postando, que eu gostava. Até que que foi o depois do Natal, que foi meu primeiro que viralizou, eu comecei a gravar e tal. Só que não tava viralizando. Aí o que viralizou foi um primeiro, na época que eu tava frio e tal, as pessoas acham que foi Mari do Prechecão, mas não foi. Foi um vídeo que eu falei que tava muito frio em São Paulo, sempre morei em São Paulo, eu falei assim, velho, o que adianta eu ter um namorado e não poder dormir com meu namorado nesse friozinho? Porque eu tinha 15 anos e meu pai não deixava. E aí, o pessoal, não, mas como assim? Porque eu comecei a explicar toda a história e começou a viralizar um vídeo atrás do outro. Aí comecei a mostrar meu pai. Meu pai é mó fortão. Não sei se você já viu meu pai. Meu pai é tipo bodybuilder, ele Não é vi. enorme. Vou mostrar. Meu Então pai. começou a viralizar tipo esse fio. Essa seu. historinha, Tá. do meu pai e tal. E aí eu mostrei na época meu ex-namorado, que era magrelíssimo desse tamanho. Eu mostrava meu namorado e o meu pai, que era desse tamanho. E aí, tipo, super compreensível. Meu pai, ó, meu pai. Vou Que mostrar pra isso? você. Que isso? delícia. Seu pai é um gostoso, com todo respeito. É, com todo respeito à sua mãe. O meu pai Mas é... que peitoral, Mas olha hein, isso, super meu- novo, né? Esse senhor Prechecão. Caralho, qual que é o nome dele? Giovan. Giovan Prechecão. Giovan? Porra. Tá vendo? Giovan Prechecão é foda. Ele Não é vai... Giovan Prechecão? As pessoas chamavam disso também. No começo, né? Hoje em dia, não Já muito, foi, mas deixa. mas né? nossa, Giovan. Não. A Jeová. gente chama ele de Hulk. Meu pai é fortaço. Caralho, Hulk, porra. Pô, tu imagina? Imagina teu pai ser chamado de Hulk, ele é de Thanos, né? o Meu seu pai é de Thanos marrom. Aí, eu já me perdi. Não, lembrei. Aí eu não assinei o contrato com a mulher porque eu senti no coração que eu não deveria fazer isso. Falei assim, não vou assinar porque eu acho que ainda 5 anos é muito tempo, né? Daqui a 5 anos, sei lá quantos anos eu vou ter. Eu pensei, melhor não. Aí eu falei pra ela, ó, não vou e tal, porque também na época já começou aquela coisa da Virgínia, que ela falou que ia assessorar alguém, e na minha cabeça eu falei assim, é isso. Vai ser eu, meu amor. Eu tenho E certeza. você Eu acompanhava a Virgínia demais. comecei a acompanhar muito na época, assim, dela, que ela começou com o Zé. Comecei muito a acompanhar ela. E aí ela chegou falando que ia agenciar uma pessoa pequena. Falei, pô, a Virgínia é a Virgínia. Se eu aparecer do lado dela, mano, eu sei que eu tenho decolar. um negócio. Eu só preciso de alguém pra me ajudar. Porque eu tinha muito isso na minha cabeça, que hoje eu tenho completamente noção disso, que eu tinha muito esse pensamento atrás, que eu precisava de alguém pra chegar em um lugar. E não é, você entendeu? Você precisa de você mesma. E é isso, não deu certo por esse caminho, tenta por outro. Eu tenho certeza que se não fosse daquela forma, eu faria acontecer de outra, entendeu? É importante ser paciente também, mano. Porque se a gente É isso. ficar muito a milhão, a frustração às vezes é pior Muito. do que tudo. Porque às vezes você, sei lá, bateu 100 mil seguidores, mas você queria 1 milhão, aí você vai ficar Muito. triste. Só que 100 mil é Aproveita gente pra aquele 100 mil, caralho. né? E eu sempre fui muito grata às pessoas que eu tinha ali. Tipo, nunca fui aquela coisa assim, preciso chegar lá, preciso de tantos seguidores. Eu sempre fui muito grata às pessoas que eu tinha ali. Então, desde os 2 mil seguidores, pra mim eu já era uma blogueira. Eu já era uma blogueira. Porque eu tinha aquelas pessoas me acompanhando ali. Tinha pessoas respondendo. Eu falo que você, ser influenciadora, você não precisa de números. Você precisa influenciar alguém. Se estiver influenciando uma pessoa... Precisa de engajamento, né? Mais do que número até. Não, é isso. Você precisa criar. Eu falo, você precisa criar um vínculo ali com aquelas pessoas, entendeu? Então é isso desde o começo que eu sempre fiz. E eu tenho certeza que eu estou onde eu estou por isso. Desde o início eu fiz isso e eu nunca mudei. O que você julga que é esse cuidado com o seu trabalho e com o pessoal que te acompanha, Mari? Porque você é muito engajada. Direto a gente vê sair esses charts de influenciadores com mais engajamento e você tá sempre no top. Então, eu quero saber, tipo, como é que você faz pra cuidar dos seguidores, cuidar da galera que tá lá, tá sempre ativo, deles comentarem, deles darem like, porque isso é um trampo difícil que você tem na mão ali. Cara, eu falo que é muito difícil quando a gente para pra pensar. Quando eu vejo que é difícil quando eu converso com pessoas no por trás. Sim. Tipo, equipe, pessoas pensando e você vendo que aquilo ali realmente é um trabalho. Mas pra mim sempre foi tão natural, tão tipo assim, eu amo o que eu Você faço. gosta muito. Que nunca foi difícil, entendeu? Eu sempre falo isso pros meus seguidores, inclusive, que procure fazer o que você ama fazer, que você não vai estar trabalhando, sabe? Quando você tem prazer de fazer algo, claro que não é todas as pessoas que têm essa oportunidade de estar trabalhando com o que ama, porque às vezes precisa de fazer aquilo por necessidade mesmo, dinheiro e tal. Mas se você puder, sempre, às vezes até no hobby, faça o que você ama, porque é um prazer. Eu amo fazer o que eu faço. Então, o cuidado vem naturalmente, tipo... É isso, eu nunca mudei, porque desde o início eu sempre tratei as pessoas ali como meus amigos.
E até hoje, eu vejo os meus seguidores como meus amigos. Mas o que é? Você abre bastante DM, responde, você tá ativo ali nos Tudo. comentários, você tá conversando com eles diretamente mesmo. Tanto que eu tava falando hoje, né, que eu tô atrás agora de montar minha próprio escritório, uma equipe Que e tal. foda. Porque sempre fui sempre eu. Só que tá chegando num nível que eu tô ficando doida. E eu tô precisando. Vão fazer 5 anos que eu tô trabalhando com isso. E até hoje sempre fui eu. E aí eu vejo muitos influenciadores hoje em dia que trabalham com equipe mesmo. Gente gravando, editando, roteirizando e tal. E eu não tenho isso, sempre sou muito eu. E É aí bom que vai crescer mais ainda. Claro, e aí agora eu tava falando isso com a galera, né, que eu tô procurando equipe e tal, agora pra fazer, já tenho algumas pessoas trabalhando comigo hoje, mas quero aumentar, só que eu ainda tenho um pouco de medo de não ser, de mudar um pouco, entendeu? Perder a essência. Não perde, tá? Não Não perde, tem é. essa Não dor acho do que- crescimento. Que isso é dor de crescimento. Às vezes alguma coisinha vai perder. Ninguém vai fazer como você faz. Só que você é uma só também. E aí, por exemplo, eu nunca contratei pessoas, na verdade já tentei uma vez de criação de conteúdo, por exemplo. Ah, me ajuda com ideia de vídeo. Não funciona pra mim, véi. É tudo muito da minha cabeça. Então, não, mas isso aí você pode deixar com você. O que você pode arrumar é uma equipe pra cuidar do restante. Falar com marca. Não, isso eu tenho. Comercial eu tenho, né? A galera que trabalha comigo do comercial. Só que não, tipo, um assessor pessoal. Aí eu tô fazendo isso. Na verdade, eu contratei hoje. Ah, que da Vou hora. contar. Parabéns. E eu contratei o meu melhor amigo. Que é meu melhor amigo desde criança. Nossa, Melhor que Desde coisa, os né? meus 6 anos, a gente é melhor amigo. Estudei com ele a vida inteira. E aí, eu contratei ele hoje. Que Aí, foda. a mãe mano. dele me mandou assim. Eu fiz... Olha, eu vou ler a mensagem da mãe dele pra Bonitinho. vocês. A gente é muito amigo, né? Só que... Eu nunca... É tão amigo que eu nunca olhei assim e falei assim, véi... Vou trabalhar com você. Porque... Eu nunca achei que precisava. É que você lembra da pessoa pra outras coisas, pra se É. divertir, pra conversar, fofocar. Aí ela falou assim, ó, tô tão feliz, parece que eu vou flutuar. Já dei tanto glória a Deus, porque eu orei muito, muito por onde o Luigi trabalhar com que você. lindo. Nossa, que A minha da família hora. aqui sabe o quanto eu orei. Fiz campanha hoje. Ela mandou hoje, depois eu vou escutar. Mas aí... Bonitinha. Fofinho. E aí agora eu tô atrás disso, mas eu tenho muito cuidado de tratar as pessoas como mesmo meu íntimo, assim. Eu trago muito pra minha vida, muito a Mariana. E eu erro, eu falo muito isso, gente. Não me cobrem perfeição, porque acho que com o passar do tempo e com os números crescendo, as pessoas vão cobrando mais de você, É que né? você vai É furando normal. mais bolhas, né? E as pessoas. É aquela coisa, elas começam a te enxergar como a influenciadora, Mariana. E às vezes, eu tô virando, faz um tempo que eu tô virando essa chave de tipo, você tem que tomar cuidado com as coisas que você faz. Porque não é só você falar lá qualquer coisa, mas, cara, essa sou eu. Eu faço mesmo, eu erro mesmo, e eu choro, e se eu não tô bem, eu abro meus stories e falo que eu não tô bem. E sempre foi muito Mas que cê- fluiu. Isso, Entendeu? isso é maravilhoso e dá pra ver a sua autenticidade e é por conta disso mesmo. Mas você toma cuidado com a sua exposição? Sério. Zero? Desesperada. A gente tava conversando, inclusive, isso hoje, né? Que agora eu comecei a virar essa chave de, tipo, vamos começar a querer se posicionar e tal. Você tem Ou não eu tenho mostrar tantas coisas. Eu tenho certeza que eu tenho potencial pra estar muito maior do que eu estou. Em nome de Jesus, né? Amém, vai Tudo chegar. com a permissão dele. Mas eu preciso construir isso. E eu preciso começar a pensar pra frente. Eu falo isso, que eu comecei com 15, então a galera vai vendo muito a minha evolução, vai crescendo junto comigo. Tem Mas, muita ó, gente que cresce junto comigo. Com Deixa eu Ali. perguntar, eu quero saber também qual que foi a sua estratégia, que a gente tá sabendo da sua história. Quero saber qual que foi a sua estratégia. Você viu a Virgínia, o que você fez pra falar essa parada do Checão, levou cartaz? Eu queria que você falasse sobre isso. Então, você acredita que eu já vi até em debate de faculdade de marketing falando sobre a estratégia? Só que não teve estratégia. Tipo, foi a minha cabeça. Eu vou voltar nisso. Mas basicamente a Virgínia começou a falar que queria agenciar uma pessoa. E eu comecei a falar sobre isso. Já tava fazendo vídeo, eu falei, vai ser eu, porque eu tenho certeza que se eu aparecer com ela e tal, uma potência gigante, maior influenciadora do Brasil, eu tenho certeza que em algum lugar eu vou chegar, vai ser bom pra mim. Falei, vai ser eu. E aí eu falei pra aquela assessora, ó, eu também não posso, porque eu acho que eu ainda vou ser agenciada pela Virgínia. Aquelas, falei pra ela, não vai dar. Então eu não posso me prender nesse contrato agora. E aí comecei a fazer vídeo e tal, comecei a acompanhar muito a Virgínia, ela é uma grande inspiração, acho que não só pra mim, mas pra todas as influenciadoras e influenciadores. Não tem como não se inspirar na maior, né? Enfim, e aí comecei a acompanhar e tal. E ela falou que ia fazer uma festa em São Paulo. E eu sou de São Paulo. E aí eu sou tão doida que eu já tive vontade de ir pra Goiânia atrás dela. Pra me apresentar pra ela. Só que, velho, eu não tinha dinheiro e eu era muito nova. Eu falei, não tinha como eu ir pra lá.
E aí, quando ela Mas você fez já a era a festa, Mari do Prechecão. já era a Mari do Prechecão, depois Com disso. todo respeito. Mas por quê? Porque eu fui pra academia, eu tava indo pra academia, e aí eu era bem magrinha, assim, tanto que eu viralizei muito porque eu usava bundex também, não tinha bunda. E aí... Bundex é enchimento? Esse nome é Era, muito bom. era tipo uma Bundex. almofada, assim, que você coloca, uns shortinhos de almofada. E eu saía pra todo lugar com meu bundex, meu amor. Tanto que eu sempre falei, desde que eu viralizei, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer a minha cirurgia pra colocar a bunda. E eu fiz. Você acha que não? Não adiantou muito, mas tá tudo bem, tá tudo proporcional. Mas eu não tinha nada. Eu sempre falo, pra quem foi tábua, ter o caroço já é ótimo, muito. meu amor. Vai se fuder. Só quem já teve tábua sabe a importância do caroço. Enfim. E aí comecei a viralizar com esses assuntos e tal. E sempre muito mostrando ali a Mariana e tal. E quando eu comecei a ganhar recebidos também viralizou muito, porque eu sempre fui muito empolgada. Então imagina, eu comecei a ganhar coisa em casa de graça. Meu primeiro recebido foi um pastel. Eu fiz 20 stories pro pastel. Gente, vocês estão entendendo? Caralho, você mordeu, fez um, mostrou Eu o fiz conteúdo tudo, dentro eu dele. fiz assim. E eram 5 pastéis. Eu tava tipo assim, eles mandaram 5 pastéis pra minha casa. Mas é muito bom, né? Receber Oh, comida. Nossa, tá entendendo? Eu comecei a ficar do paraíso. Aí chegou o perfume. Primeira vez que chegou no perfume, meu amor. Eu falei, eu tô vencendo. Eu só usava os perfumes da 25 de março. Eu era a rainha da 25 do Brás. Era meu sonho ir no Brás comprar tudo que eu quisesse. Fiz isso ontem, inclusive. Fiz um vídeo e postei. E aí... chegou o perfume lá. Chegava o perfume e eu fazia assim, ó. Borrifava uma borrifada. E falava assim, eu tenho que guardar esse perfume pra muitos anos. Esse é muito bom, eu quero usar sempre. Então, eu acho que a empolgação foi muito essa chave de viralizando, a galera querendo ver eu crescer, sabe? Tipo, vamos fazer essa menina chegar lá. Porque A galera sentia a verdade é disso isso. também, né? E aí viralizava muito, eu fazia muito TikTok. E aí eu comecei a inserir a história da Virgínia no meu TikTok, falando que eu queria. Então a galera já queria me ver com ela. O pessoal que tava me acompanhando já queria que isso acontecesse. E ela fez a festa em São Paulo. E pra você ter noção, eu bati 1 milhão de seguidores já antes da festa, tá? Já tinha 1 milhão de seguidores no TikTok. Porque eu tava fazendo muito vídeo. E tem muita gente que não Mas sabe já tá disso. mandando muito bem, então, cara. Em um mês eu fiz 1 milhão de seguidores no TikTok. Foi tipo, vídeo atrás de vídeo, eu fazia vídeo atrás de vídeo. E aí eu pensava, eu postava tipo 10, se 2 viralizasse pra mim já tava Mas bom. o que você começou a acertar naquela época que bombou Porque eu muito? comecei a criar história. E aí, pensando hoje em dia, a gente vê isso estrategicamente. Mas Sim. foi muito natural. Tipo, foi só eu fazendo. Então, eu fazia história do meu pai. Meu pai fortão não deixava eu sair. A minha irmã era menorzinha, ela não deixava eu... Ela chorava porque ela dormia comigo. Então, 10 horas da noite eu tinha que estar em casa pra ela dormir. Então, eu saía pra rolê. Eu já levei minha irmã pra rolê e eu gravava. Tipo, o pessoal, assim, adolescente, 15 anos, e a minha irmã no meio. Entendi. E aí, na época, eu namorava, levava ela pra passear. E o meu namorado ia parecer que era minha filha. Vivências reais. Vivências reais. E, tipo, e aí eu postava minha irmã chorando, ela me mandando um áudio. Cadê você? Não consigo dormir. E, tipo, e foi viralizando, historinha atrás de historinha. Chegou na Mari do Prechecão, que foi o que pegou 1 milhão de likes. E aí foi Nossa que... senhora. Que aí foi esse, o primeiro, que aí foi da academia. Que eu comecei no vídeo, assim, falando assim... Gente, tô indo pra academia, mas eu sou... E aí eu tava com a mão assim na frente, que eu tava de absorvente noturno. E aí eu falei, tô naqueles dias e tal, mas como é que eu vou aparecer desse jeito? E no final do vídeo eu tiro. E eu não falo que eu sou a Mari do Prechecão. As pessoas nos comentários começaram a chamar de Mari do Prechecão. E eu amei. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. E aí começou a viralizar, Mari do Prechecão, Mari do Prechecão. E aí eu falei assim, eu sou a Mari do Prechecão. Sabe o que eu fiz? Coloquei meu @, de Mari do Prechecão. Mal ela sabia. Porque, imagina, começou a viralizar, eu falei, eu sou a Vou Mari do abraçar isso. Prechecão. É eu mesmo. Esse tá doido. E aí, na época, minha madrinha, super conservadora, pegou e falou assim, você tá doida, troca esse nome. Eu falei, não vai dar pra trocar. Não vai dar pra trocar, aceita que eu tô viralizando, é esse meu momento. E aí, a minha mãe dentista, na época, começaram a chegar nela, você é a mãe da Mari do Prechecão? Minha mãe chegava em casa assim. Você tem noção que hoje me chamaram de mãe da Mari do Prechecão? Uma doutora! Você não chamar de mãe da Mari do Prechecão, Mariana? E você vai ter que aceitar, mãe. É sobre isso. E aí, na época, eu ainda tentei mudar, porque começaram a fazer pressão, minha família, só que o TikTok não quis. Não dava pra trocar o nome. Porque Tem tinha que que ficar esperar um um mês. tempo, é. Um mês. Fiquei 1 mês como Mari do Prechecão. E foi nesse Óbvio- mês que tudo aconteceu. Óbvio que o nome é muito engraçado, mas mais uma vez, você viralizou por uma coisa normal, natural da vida de uma mulher, né? Então, Inteligente abraçou. a gente sempre troca essa ideia. Às vezes a galera para a gente, o que que eu faço? Eu falei, mano, você tem que ser natural, você tem que ser só você mesmo. Eu sempre falo. Na internet, tem público pra tudo, velho. Não tem como, você pode fazer conteúdo, sei lá, mostrando como tá aqui, os bastidores Sim, daqui, sim. como é um dia de CLT.
De qualquer coisa, você consegue fazer conteúdo. E tem gente que gosta de moda, tem gente que não gosta muito desse meu jeito espontâneo, gosta de seguir gente mais séria, porque tem gente mais séria. Tem gente que vê lado de trabalho e segue médicos, seguem outros médicos. E pra você isso tá tudo bem, Mari? Você entender que nem todo mundo vai gostar de você? Porque eu teve um momento que quando eu vi que nem todo mundo ia gostar de mim, fiquei meio abalado. Porque você espera que Sério? todo mundo... você espera que todo mundo vai gostar de você, né? Cara, Você tem essa ilusão. Zero, eu sempre soube que, tipo assim, a internet vai ter gente que gosta e que não gosta. E tá tudo bem. Se você quiser me seguir, conhecer, às vezes, dar uma chance, pode começar a gostar. E se não gostar também, bem também. É sobre isso. Não enche meu saco só. Não gosta, não segue. Pra quê? Pra que ficar atacando hate? Eu não entendo gente que fica... tem muito tempo pra ficar indo lá comentar no post. Ai, mas você é chata. Então não comenta, porra. É O verdade. que você tá fazendo aqui, então não precisa. Vai pra Apesar mim, que legal. comenta assim. Comenta que dá Comenta, engajamento. comenta, né? Mas hoje isso, em dia a isso, gente já vê assim. isso mas te é- incomoda, os haters? eu já me incomodou mais. Já me incomodou mais. No começo eu pensei em desistir até. Eu até viralizou um tempo atrás que eu falei que eu preferia... Que o povo fez uma matéria falando que eu preferia ser pobre. Eu entendi Do o que você quis dizer naquela fala É. que você falou assim, fiz uma terapia, fui Fiz falar terapia. com a terapeuta pra entender porque eu era mais feliz antes do que agora. No começo eu tava sendo muito difícil, porque eu era muito nova. E aí eu era tão... Aquelas eu ainda sou um pouco, mas eu era muito sem noção. Então eu já falei muitas coisas que não pegaram bem, sem maldade, realmente. As coisas que eu fiz na época eram muito sem maldade. Tipo, envolvia em polêmica, às vezes sem querer. Tipo, eu já confundia a Ivete com a Cláudia Leite, a música, e o povo pegava muito no meu pé. E, tipo, eu tava só sendo eu. E aí as pessoas começavam a xingar e falavam que eu era forçada. E aí, sabe quando você começa a duvidar de você mesma? Que eu não tava acostumada. Imagina que foi muito rápido. Eu tô falando isso, mas, tipo, desde o meu primeiro vídeo que viralizou ao meu primeiro 1 milhão no Instagram, foi coisa de 2 meses. É muito Então, tipo, eu rápido. saí do anonimato de 2 mil seguidores pra 2 milhões de seguidores. E do nada, aquele enxurrada de gente falando, tipo... É isso que eu quis dizer quando você percebe que nem todo mundo vai gostar e dá um... E aí, no começo, foi muito foda pra mim. Tipo, eu ficava assim... Teve um dia que eu falei, eu vou desistir, eu não quero. Eu chorei a noite inteira, eu lembro. Que eu falei assim, chorei a noite inteira, passei a madrugada chorando. Falei, não quero isso pra mim. Não dá pra mim, não aguento. Só que aí eu dormi, acordei no outro dia já. Eu não consigo ficar sem fazer Nasci pra story. isso. Véi, é muito doido. Eu falo que hoje em dia podia me tirar tudo. Eu continuaria gravando. Eu amo fazer o que eu faço. Então é por isso que você tá fazendo sucesso, né, mano? E aí também do começo foi um pouco difícil quando eu comecei a entender que aquilo era meu trabalho, que aquilo era uma responsabilidade também que pegou pra mim, do tipo, não tô fazendo só por diversão, entendeu? Isso aqui também é o que Vai- te mantém, vai é virar o meu seu ganha-pão. trabalho, é o meu ganha-pão e da tua família. E no começo foi muito foda pra mim, porque os meus pais começaram a trabalhar comigo, então eu não tava só me bancando, tipo, só ganhando dinheiro por ganhar dinheiro, eu tava começando a todo Ter mundo, uma mudar a realidade de todo família. mundo lá em casa. E aí começou muito na pressão psicológica de tipo, e se eu não der conta, e se eu não conseguir, e se der errado, e se amanhã acabar tudo e eu ser cancelada sem querer, se eu falar uma merda, porque eu falava muito merda e a pessoa pegava muito no meu pé, eu falava uma fala errada aqui, aí começou a pegar na minha mente, tipo, não é só diversão, isso aqui não tá sendo muito legal, porque é uma responsabilidade. Que momento foi esse? Bem no começo também, assim, logo no começo, assim, 16 anos, Porque assim. eu tenho a curiosidade pra saber quando você viu que a parada... Ficou séria. Que você tinha que monetizar aquilo, que talvez pré-checão... Depois, era acho tão que depois dos comercial. 18, demorou uns 2 aninhos ali pra eu entender, assim, mesmo, e virar a chave de, tipo... Teve alguém que chegou e você trocou essa ideia ou não? Trocou, e tanto que a Mari do Prechecão eu tirei, na época, porque eu ganhei uma sobremesa do Paris 6, bem no início. o Isaac falou assim, o dono do Paris 6, inclusive, ele é maravilhoso. E antes de festa de Virgínia, eu tinha 200 mil seguidores, eu ganhei a sobremesa do Paris 6, porque eu fiz um vídeo falando que eu não tinha dinheiro pra pagar a comida do Paris 6. E eu tinha ido num date na época com o meu primeiro namorado, né, com o meu ex-namorado, e aí eu falei assim, você que vai pagar a conta, porque eu não tenho dinheiro pra pagar a conta. O que eu vou fazer, lavar a louça? E aí eu falava pro garçom, moço, você aceita lavar a louça? E eu gravando, e aí viralizou. E aí o Isaac me chamou e falou assim, vem pra cá que eu vou te dar um jantar. E eu entendi, vou te dar uma sobremesa. E aí eu fiz escarcel no TikTok. Falei, eu vou ganhar uma sobremesa do Paris 6. Ah, Gente, como se muito você fosse louca. assinar um prato. Eu entendi, Mas- tipo isso na época. E aí ele ficou desesperado. Ele ficou tipo assim, não, mano, não era isso. Aí ele me passou a proposta. Ele falou assim, ó,
Tá bom, então eu vou tirar uma sobremesa se você bater 100 mil seguidores no TikTok. Acho que era 100 mil na época, no TikTok. Tá. E eu fiz bater na época. Aí tinha, sei lá, menos de 10 mil, eu consegui 100 mil seguidores pra isso, foi muito. E você Eu- tem uma sobremesa lá? Tenho. Qual que é? Saiu! Inclusive, Ih, Isaac. reclama. Ih, Não, vamos lá. Momento. Vamos lá, Isaac. Que mas aí. era a sobremesa que se chamava? Como que Mari chama? Menezes. Aí ele falou, ele chegou aí e me falou assim, ó, eu não vou colocar Mari do Prechacão aqui. Você vai ter que mudar esse nome, Mari. Porque imagina, quando. Aí, na época, não tinha viralizado mesmo. Ele falou assim: imagina quando você começar a trabalhar com grandes marcas, eles não vão querer se relacionar com a Mari do Prechacão. Tipo, não é toda marca que vai querer, você tem que mudar isso. Aí foi aí que eu escutei o Isaac e não a minha madrinha. Aí eu falei assim: vamos mudar. Aí eu fui e coloquei Mari Menezes depois de um mês que deu. Aí comecei a usar mais Mari Menezes. Só que, véi, esse negócio do Mari do Prechacão pegou muito por causa da placa da Virgínia, né? Sim. Porque aí ela fez a festa, voltando lá. Aí eu falei assim: como é que eu vou na porta da festa? Que eu era muito fã dela. E o meu intuito era conhecer ela, pra ela me conhecer e falar assim: é uma potência pra eu ter, pra agenciar. Queria me apresentar e até tirar uma foto, porque Só eu já pra ela admirava pra ela muito. Tem Eu era você no fã. radar ali. Eu era fã. Queria conhecer ela. E aí, naquele dia eu fiz um vídeo e tal. Na época eu já tava, né, na internet falando sobre isso. E eu pensei em desistir, pra você ver. Pensei em desistir na porta porque a opinião da galera me dividiu. Estavam falando assim, não vai. Se ela quiser te agenciar, se ela quiser te ver, ela vai te chamar naturalmente. Não força a barra. Não tenta forçar uma coisa que não precisa. Ela já sabe que você existe porque ela já me seguia no Instagram antes da festa. Porque ela fez uma live e aí eu comecei a falar, gente, vamos lá, colocar sapinho, sapinho, sapinho. Porque a Mari do Prechacão era um sapinho, né? Sim. Que representava a perereca. E aí começou a subir sapinho na live dela e ela, que é isso? Que é Mari do Prechacão? E aí ela começou a me ver aí. E aí ela me seguiu. E aí eu falei assim, se ela já me segue, ela sabe que a Mari do Prechacão existe. Como que eu vou na porta da festa e eu vou fazer com que ela saiba que eu esteja lá? Vou levar um cartaz escrito que eu sou a Mari do Prechacão. Pra ela ver lá. O que porque tava certeza. escrito no cartaz? Oi, Vi, eu sou a Mari do Prechacão. Caralho, confiança. Tipo, cheguei, tô aqui. Olha aí o caralho. E aí, e aí, na época, eu levei o cartaz, porque eu me baseei muito, tipo, em show de Justin Bieber, de Lua Santana, na época, que o pessoal ia com a faixinha, de fã mesmo. Sim. E eu nunca tinha feito isso por ninguém, nunca tinha sido fã real, assim, de ir atrás de Antes alguém. de você ir, você tava pensando o quê? Tipo, nossa, será que vai dar certo? Aí Será eu que vai falei, dar aí eu pensei em merda? desistir. Aí eu falei assim, não vou. Aí eu falei pra minha mãe, não vou, porque o pessoal tá falando já, acho melhor não. E aí a minha mãe desmarcou todos os pacientes dela pra me levar naquele dia. E, pô, pra minha mãe ter desmarcado todos os Ela sabe pacientes que era importante dela, pra você. era tipo assim. Ela nunca Pô, fazia sua isso, o mãe mundo é tava 10 demais, acabando. hein, mano? O mundo tava acabando e ela tava atendendo os pacientes dela. E aí ela falou, eu desmarquei tudo, você vai sim. A gente vai, e é sobre isso, e tamo lá. Então Mano, sua só- mãe tava lá contigo. Do lado, eu carregando aqui, ela assim, dançando comigo. Ela carregando a placa e eu dançando na época a música do Zé Felipe. O meu colinho Colinho, quer tu aceitar. aceitar. E a minha mãe aqui, ó, com a placa aqui. É só Mano, vai a sua mãe é foda, hein, A mãe dela mano? na cabeça. Caralho. Eu estudei, me formei. Tudo, gente, Tô vocês deixando os estão entendendo. pacientes lá. Sou Doutora dentista. Renata Menezes, pra Cuidei, virar a mãe da Mari do sigo- Prechacão.